Três ações que estão muito baratas, baratinhas no mês de dezembro, que eu tô comprando aqui, falando em nome do Clube do Valor, e que de fato estão muito, mas muito descontadas. É sobre isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Só que é óbvio que só falar quais são as três ações não adianta. O vídeo acabaria em 15 segundos. Isso aqui é uma isca para você clicar, abrir, assistir e ter espaço para que eu consiga te mostrar o que nos faz comprar uma ação, o que pra gente aqui no Clube do Valor é uma ação barata. Então presta muita atenção, porque com certeza você vai sair desse vídeo como investidor melhor informado. E se isso acontecer, deixa o dedo no like, que a primeira ação barata que a gente está comprando é ela. Uma ação que já nos fez ganhar muito dinheiro no passado e que novamente entra aí no hall das ações mais baratas da bolsa. Sabe quem eu estou falando, né? Petrobras, de código PETRO4. Ao longo da história aqui do nosso fundo de ações baratas, esse aqui, que está vencendo o Ibovespa desde que surgiu, a gente teve Petrobras numa época que ninguém queria ter ela, no período eleitoral. A gente comprou ela ali em 2021, mantivemos na carteira do fundo até meados de 2024, período em que as ações da Petrobras subiram bastante. Mas se você for ver, no último ano mais ou menos, ela está ali meio que no 0 a 0, caindo cerca de 4,86%, na cotação ajustada com proventos, tá? Tira o provento, parece que está despencando, só que essa forma de enxergar sem proventos não é a correta. Enfim, por que isso está acontecendo? O que está acontecendo com a Petrobras? Bom, no último resultado do terceiro trimestre desse ano, o lucro subiu e até foi superior às projeções de mercado. Foi na casa dos 6 bi de dólares, pouquinho acima do mesmo período do ano anterior e quase 30% superior ao trimestre imediatamente anterior. Num trimestre marcado por um recorde na exportação de petróleo, ocasionando uma alta na receita e no EBITDA ajustado também. A Petrobras é uma empresa de commodities, ela é muito sensível ao preço do petróleo e também à cotação do dólar frente ao real. Então, esses últimos resultados também foram favorecidos por uma elevação do preço de petróleo de 2% em relação ao último trimestre. Agora, mesmo com todo esse resultado superior ao que o mercado esperava, essa aqui é uma dinâmica bem importante para você compreender ao investir em ações, o fato é que a Petrobras perdeu mais de 9 bilhões em valor de mercado depois de publicar o seu plano de negócios. Engraçado essas manchetes, né? Perdeu 9 bilhões de valor de mercado. Parece que o mundo acabou, mas aqui a gente está falando de uma empresa que é avaliada em 428 bilhões de valor de mercado. Óbvio que ninguém gosta de ver a sua empresa se desvalorizar, mas 9 bilhões de 428 é cerca de 2%. Então, qualquer dia que a Petrobras sobe 2%, a gente pode falar, a Petrobras ganhou 9 bilhões de valor de mercado, entende? Plano de negócios que decepcionou a expectativa do mercado, anunciando uma redução de investimentos para os próximos 5 anos, limitando espaço para o pagamento de dividendos, prevendo um pagamento de 45 a 50 bilhões de dólares para o ciclo de 2026, enquanto o patamar esperado no plano anterior era de 55 a 60 bilhões. Além disso, a projeção do preço do petróleo Brent foi considerada muito otimista em relação às estimativas médias de mercado, segundo o JP Morgan. A Petrobras está estimando aqui um preço do barril de petróleo na faixa dos 63 dólares até o final de 2026, exatamente o preço atual dessa commodity. A Genial Investimentos também disse que essas estimativas ficaram muito otimistas e falam que as estimativas para o câmbio também estão otimistas. Por outro lado, analistas do Bradesco afirmaram que a reação do mercado foi mais negativa do que se esperava. E aí você deve estar pensando nesse momento, né? Poxa, o Ramiro e o time ali do Clube do Valor, que detalhe, ó, são quase 300 pessoas, tá? Se você acha que o clube sou eu e uma câmera aqui falando num estúdio, você está enganado. Mas enfim, você pode estar pensando, né? O time do Clube do Valor avaliou todo esse cenário e aí eles pensaram, olha, a gente não acha tão otimista assim a projeção da Petrobras, então aí eles compraram as ações, é isso? Bom, quem me acompanha mais tempo sabe que não, porque aqui a gente toma decisões de investimentos tirando os nossos vieses, olhando apenas para números. Nós somos uma empresa que tem uma linha quantitativa de tomada de decisão, que o tempo aqui está provando que funciona. Todo esse retorno aqui do nosso fundo de ações, disponível para clientes de wealth, ele é investindo dessa forma, tomando decisões apenas quantitativas. E a gente tem uma estratégia chamada de as ações mais baratas da bolsa, que é uma das formas que a gente tem de investir aqui em ações. Forma essa inspirada neste livro, A Fórmula Mágica de Joe Greenblatt, que está aqui em todos os vídeos que eu gravo para o YouTube. Se você ainda não tinha percebido, perceba agora. E esse livro mudou minha vida como investidor, porque quando eu li ele, eu já era analista de uma gestora de investimentos. O ano era 2014, eu já estava trabalhando no mercado financeiro há praticamente 2 anos. E aí a forma com que o autor, com que o Joe Greenblatt descreve
chave que ele faz para tomar decisões de investimentos, ela me surpreendeu muito nesse livro. Era uma forma totalmente quantitativa. E para contexto, o Joe Greenblatt também não é um cara que liga uma câmera e começa a falar sobre investimentos na internet. Ele também é gestor de investimentos, assim como eu, com a diferença de que ele tem uma trajetória muito mais longa do que a minha. E tem um detalhe sobre a estratégia aqui, ó. Ele mesmo comprovou que tu tem que ter aí na média algo entre 16 e 32 ações para reduzir bastante o risco não sistemático. Ou seja, estou citando 3 ações aqui nesse vídeo, mas são 20 na carteira de ações baratas. Então não cometa o erro aqui de enxergar esse vídeo como uma recomendação de investimentos ou de montar uma carteira apenas com 3 ações. Isso é uma cagada gigantesca, tem nenhuma garantia de que essas ações aqui elas vão subir. Metade das ações que a gente tem em carteira caem. Inclusive, eu vi um comentário esses dias que dizia mais ou menos assim: poxa, se metade das ações que vocês compram cai, como é que o fundo sobe? Algo mais ou menos assim, só que de forma não tão educada. E a resposta é que quando a gente ganha muito mais do que quando a gente perde. Ou seja, se eu comprei aqui 20 ações, metade delas caiu 20% e a outra metade subiu 45%, o fundo tá ganhando, sacou? Dito isso, vamos lá para a segunda ação aqui. Uma ação caiu 34% aí no último ano. Um pouquinho mais se tu tirar os dividendos, aí tu já vê que ela paga poucos dividendos. É uma empresa que teve um resultado de 2025 que não foi muito bom, né? No primeiro tri, ela até aumentou bastante sua última linha, o lucro líquido. E no segundo também, o que cabe até como uma lição para o pequeno investidor, que olha só esse tipo de manchete e pensa, poxa, ela tá dobrando o lucro, ela tá indo muito bem. Não é necessariamente assim, muitas vezes o lucro líquido, a última linha lá do demonstrativo de resultado de uma empresa, ele é impactado por vários fatores não caixa, não recorrentes, e ainda tem os cenários que o mercado espera uma alta maior. Mas enfim, no caso dessa empresa aqui, no terceiro tri, o lucro caiu, isso sim, 23% em relação ao ano anterior, e o fato é que o resultado veio abaixo da expectativa do mercado, por conta de uma piora operacional, maior gasto com investimentos, queda nas vendas, impacto do preço do petróleo, sim, ela é uma petrolífera também. E, enfim, tudo isso fez o EBITDA cair 6% e a receita líquida cair 7,42%. E aí, com o resultado operacional caindo mais ou menos 6% no trimestre, e as ações caindo 35% no ano, 26% nos últimos 6 meses, a empresa fica mais barata. E esse é o gancho perfeito para eu te explicar o que é uma ação barata para mim, o que é uma ação barata para a nossa estratégia de ações baratas. O que a gente faz aqui? De forma quantitativa, olhando só para números, isso eu já falei, a gente pega todas as ações listadas na bolsa e primeiro a gente vai rodando alguns filtros. O primeiro deles é um filtro de liquidez mínima, onde a gente olha apenas para empresas com mais de 3 milhões de liquidez. Depois a gente exclui as 10% das ações mais voláteis, mais arriscadas. E em seguida a gente exclui também empresas que deram prejuízo no último tri ou no acumulado dos últimos 12 meses. Aqui são filtros para reduzir o risco de liquidez e risco de a gente estar comprando aí uma bomba. Depois a gente olha para 3 indicadores matemáticos, o Book to Market, Cash Flow Yield e Earning Yield operacional. E aí ordena as ações das mais baratas para as mais caras. Muito inspirado naquele cara ali, né? E o fato é que a cada 3 meses a gente faz o rebalanceamento da nossa carteira, tirando aquelas que ficaram caras e comprando novas ações que aparecem como baratas. Tudo isso sem viés comportamental nenhum, numa estratégia que, se eu expliquei muito rápido para não tornar o vídeo maçante, você pode conhecer melhor, junto com uma lista de 10 ações baratas nesse mês, apertando aqui no primeiro link na descrição, um e-book sobre ações baratas, totalmente gratuito, que a gente vai enviar para o teu e-mail se você fizer o download, beleza? Dito tudo isso, vamos lá para a terceira ação, que diferentemente das outras duas que eu te mostrei, subiu nos últimos 12 meses, 42% considerando os dividendos, 34% sem eles. E essa empresa aqui é um case bem diferente das outras duas. Por quê? Porque não só a ação vem subindo, como também os resultados foram acima do que o mercado esperava, o que não é comum. Pode ver que essa empresa aqui reportou um lucro líquido de 329 milhões, cerca de 10% acima do que o mercado esperava. E ainda assim, ela segue barata. Por quê? Porque ela já estava barata e mesmo com o resultado melhor e mesmo com a ação subindo, ela não saiu do rol das 20 mais baratas. Isso mesmo com esse lucro líquido crescendo 67%, constante no período, ainda assim algo que pode ter segurado um pouco essa alta foi o ROI, que ficou em 12%, né? A gente está falando aqui de um banco, então o ROI é uma medida importante. Esse ROI caiu por conta de uma margem financeira menor, custo do crédito mais alto, que pode ser explicado por uma dinâmica mais fraca das receitas, redução das recuperações de crédito. E a linha de PDD, de provisão para devedores duvidosos, que é importante a gente analisar no banco, elas subiram
3,8%, mas caíram na comparação com o mesmo balanço do ano passado. Isso porque o banco em questão melhorou bastante seu processo de recuperação de crédito. Ou seja, um cenário bom, por isso talvez as ações venham crescendo. E antes de revelar que banco é esse, só queria dar uma má notícia para todos aqui, que nessa jornada para conquistar a liberdade financeira, não basta apenas você investir em ações. Mesmo que você seja um cara muito arrojado, você tem que diversificar a sua carteira, pelo menos no mínimo, entre ações brasileiras e norte-americanas. Mas o ideal seria você montar um plano de investimentos com uma carteira diversificada, uma estratégia clara, método claro e quantitativo para selecionar ações, ativos de renda fixa, decidir quando comprar e quando vender uma classe de ativos e por aí vai. E você tem a chance de conversar conosco, ter uma sessão gratuita de consultoria de investimentos para entender como é que a gente pode ajudar caso você tenha um patrimônio aí maior do que R$100.000, se você apertar nesse botão aqui ou no segundo link na descrição, beleza? Fica aí o meu convite para ti, enquanto eu te revelo que essa ação aqui em questão, a terceira, é a ação do Banrisul, Banco do Rio Grande do Sul, código BRSR6, beleza? Era isso, um abraço, até mais.